Boa noite, shalom, shalom para você. Nós estamos aqui de volta com a nossa aula sobre assuntos da quinta edição da Clínica da Alma. Eu tenho hoje para vocês algo maravilhoso. Hoje eu vou apresentar um método que o Senhor me deu para ajudar muita gente, para cooperar com essa restauração mental, essa restauração da mente. A proposta é reprogramar a mente no Logos. Esse foi o método que eu escrevi e eu estou compartilhando com vocês de coração aberto para ajudar. Eu sei que o que eu estou ensinando vai ajudar muita gente. E eu quero ajudar você. Esse é o meu grande projeto e eu quero ajudar você. Por isso, quero dizer que você é bem-vindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ninguém chegou ainda? A equipe está aqui me dizendo, ninguém chegou ainda. Gente, hoje é sexta-feira, né? Sextou. E vocês me deixaram aqui sozinha, eu não acredito nisso. Mas eu vou dar, porque está chegando aí. Chegou uma pessoa. Ei. Pois é, o suficiente para a gente seguir na nossa live. E hoje eu quero apresentar para você um método de reprogramação mental chamado Reprogramação Mental Logos. Enfim, Roseni, você vai trazer para nós esse método, vai falar conosco sobre isso. Pois é, vou trazer para vocês esse método, vou apresentar para vocês um método que eu escrevi na minha jornada longa de experiências de vida, aconselhando, ouvindo pessoas, não é? Ajudando pessoas. Eu tive esse insight nas jornadas, nas experiências e com tudo que eu também leio e aprendo. E eu quero compartilhar com você, sim. Claro que eu não vou dar a profundidade do método, porque isso vai acontecer na nossa quinta edição da Clínica da Alma. Lá eu vou sim aprofundar o método, vou aplicar testes em vocês. Nós vamos fazer vários testes para poder desenvolver uma mente que reprograma, que fica reprogramada, certo? Com o quê? Com o Logos, com a palavra poderosa e transformadora. Esse é o objetivo máximo da nossa quinta edição da Clínica da Alma. Reprogramar sua mente com o poder do Logos. Isso você já viu em algum lugar? Tenho certeza que não. Mas você vai ver aqui na nossa quinta edição da Clínica da Alma. Gente, segunda-feira nós vamos estar lançando já a abertura das inscrições para a nossa quinta edição da Clínica da Alma, para quem acha e entende que quer restaurar a mente, que quer mudar seus pensamentos, que quer aprimorar seus pensamentos e aprender um método que vem da palavra de Deus para reprogramar a nossa mente. Isso é fantástico. E eu sei que você está crescendo aqui na nossa live e aprendendo muita coisa. Pois bem, o que é que eu tenho hoje para vocês? Eu quero introduzir, se vocês observarem bem, eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês observarem bem, nós vamos hoje eu vou apresentar para vocês o método de reprogramação mental Logos. Então está aqui esse cérebro lindo aqui que eu desenhei, e nós vamos andar nos 6 processos, acompanhar e aprender nesses 6 processos mentais, como você reprograma sua mente com a palavra de Deus. Isso é completamente novo, completamente inovador, completamente de Deus para a sua vida, tá certo? Mas eu quero introduzir esse conteúdo tão rico, essa palavra tão poderosa, eu quero introduzir para você. Introduzir contando uma história. Como é que isso apareceu na tua mente, não é? Roseni, como é que isso veio na sua mente? Como é que essa ideia surgiu? Essa ideia surgiu porque eu iniciei meus trabalhos cuidando de pessoas, não é? Nos anos 90, final dos anos 90, e eu aconselhava na igreja, tratava com aconselhamento cristão, restauração, cura interior.
Isso na perspectiva bíblica da palavra de Deus e da oração. E sinceramente, gente, eu vi milagres, assim como vejo até hoje, porque a palavra de Deus cria o que não existe. Mas os anos foram se passando e eu comecei a receber na nossa igreja pessoas com dificuldades mentais graves, tá? Psicopatologias graves. E eu comecei a me sentir desafiada. Comecei a me sentir desafiada com aquilo. Porque eu orava, ungia a pessoa e ministrava a palavra de Deus. Eu fui vendo, obviamente, a mudança e a transformação do Senhor Jesus. Mas as psicopatologias graves, como esquizofrenia, não é? O transtorno borderline, que são psicopatologias gravíssimas e tem todo um comprometimento, né, genético, todo um comprometimento da estrutura, não é, da personalidade, eram transtornos de personalidades. Eu fui vendo que eu ia trabalhando sim com a palavra, com a oração, e eu ia vendo as mudanças e as transformações. Mas, gente, quero dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a me sentir desafiada, porque eu não via a cura completa e absoluta, sabe? A cura instantânea de problemas de psicopatologias graves, né? Medicações as pessoas vinham, os pacientes vinham, claro, medicados, não é? Com a medicação psiquiátrica e aprendendo a palavra de Deus. E eu via mudança porque a palavra não volta vazia. Aí é o segredo, né? Mas eu não via a cura completa. Comecei a ler sobre psicologia, comecei a ler livros, eu comecei a ler inclusive livros de psicodiagnósticos clínicos para eu me sentir desafiada. Eu entendia no meu coração que eu precisava compreender os processos mentais para me conseguir ajudar mais a pessoa ainda com a palavra de Deus. Como a palavra de Deus ia alcançar aquelas estruturas, aqueles transtornos de personalidades graves. E aí eu comecei a estudar. Veio então uma paciente para mim atender, uma pessoa para me atender, para mim ministrar cura e libertação. E essa moça tinha uma psicopatologia bem grave, não é? Mentalmente, não é? Era uma paciente psiquiátrica. E eu comecei a aplicar aquilo que eu sabia e que eu tinha certeza que era poderoso para começar a transformar. A palavra de Deus, a oração. E eu trabalhei muitos anos com essa jovem, muitos anos. À medida que os anos passavam, eu ficava intrigada, porque Deus ia aplacando aquela psicopatologia tão grave, Deus ia começando, eu via Deus trabalhando, mas eu não via instantaneamente a cura. E aí foi quando eu comecei a sentir a necessidade de discernir o que era psicológico e o que era espiritual. E como isso é importante, até hoje é muito importante nas nossas vidas você começar a discernir numa pessoa o que é um problema psicológico, o que é um problema espiritual. Qual é a diferença, né? Como a gente pode discernir essa mistura que fica, porque o psicológico, o mental do ser humano e o espiritual é tudo subjetivo, é tudo invisível, se mistura muito fácil e a gente, se não tivermos discernimento espiritual e conhecimento do psique, como é que a gente vai discernir? Eu comecei a estudando psicologia, fiz muito tempo o curso de psicologia, fiz um bom tempo dele, estudei, fiz uma especialização da psicologia, que é o psicodrama, e agora terminei a psicanálise, buscando compreender. Por quê, Roseni? Porque nós precisamos compreender como funciona o nosso cérebro. O que é o mecanismo cerebral dessa máquina linda, poderosa, que é a tua mente e a minha mente. Deus nos deu uma máquina maravilhosa, que é a nossa mente. A nossa mente é a maior riqueza que nós temos.
Gente, os pensamentos vão determinar o comportamento, não tem jeito. Eu não acredito em outra teoria, não dá. É a minha mente que me conduz. Eu penso, eu faço, não é? O homem, assim como o homem pensa, assim o homem é. A mente é determinante para toda a minha vida. O maior investimento que você pode fazer na sua vida significa na sua mente. E eu às vezes fico refletindo como nós vemos assim o despreparo, o desvalor, sabe, da gente com respeito à nossa mente. Muita gente está ouvindo essa live ou começa a ouvir, e quando começa a ouvir sobre essa história de mente, os processos mentais, né, estratégias de como você vai poder controlar a sua mente, vai logo embora da live, vai logo embora do estudo, porque a gente não aprendeu a valorizar a parte mais importante do nosso corpo humano, da nossa constituição, que é a mente. A mente é a sala de controle de todo o nosso organismo. A mente é a sala de comando geral. Eu vou, eu ando, eu falo por causa da mente. Está tudo no nosso cérebro, não é? A neurociência explica melhor a questão cerebral. Mas eu quero falar da mente, que é pensamento, que é emoção. E aí eu comecei a me interessar pelos assuntos e fui começando a estudar. Por quê? Porque eu entendo que nós precisamos, sim, desse cuidado mental, espiritual e psicológico e biológico. Nós precisamos, nós não podemos ignorar. Gente, eu atendo no meu consultório muita gente a semana inteira. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantas pessoas eu atendo lá e eu percebo que a gravidade, né? A gravidade que a pessoa traz na sua mente, o seu psicodiagnóstico, a gravidade chegou porque a pessoa passou anos ignorando os sinais de perigo que a nossa mente produz. E às vezes, quando eu vou fazer ali uma anamnese com o paciente, avaliar, estudar todo o caso dele, eu percebo que anos a situação já vinha se arrastando, não é? E aí quando chega num momento em que não dá mais, né? A pessoa chega e diz, eu não aguento mais, não tenho mais o que fazer, me ajude, porque eu não consigo mais produzir, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais namorar, eu não consigo mais nem falar com Deus, nem me concentro mais, eu não entendo nada da Bíblia, eu quero ler, mas nada entra na minha cabeça, eu não tenho mais concentração para as coisas. Quando a pessoa vem para um tratamento assim, você sabe o que é que acontece? Que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente encontra no histórico dela longe, bem longe o problema. Porque a gente não valoriza o que deveríamos valorizar muito mais. Por isso Deus me colocou nessa, como é que eu posso dizer? Nessa pegada que hoje eu estou ministrando para vocês aqui nas lives, muita coisa, e na nossa imersão da Clínica da Alma, a profundidade de todo esse estudo, de toda essa palavra poderosa. Quando eu comecei a ver essa necessidade de discernir o que era do psique e o que era do espiritual, eu fui começar a estudar o que era do psique. Não é? Simples assim. Por quê? Porque, gente, o Espírito de Deus que habita em nós, ele ativa o nosso discernimento. A Bíblia é muito clara com isso. Mas você sabia que o Espírito Santo que habita dentro de mim usa a minha mente? Usa a sua mente? Você sabia? Os conteúdos que tem na sua mente, eles são fisgados pelo Espírito Santo quando ele vem fluir com algo de Deus na sua vida. Quais conteúdos? Os conhecimentos que você tiver e muito mais poderosamente a palavra de Deus que estiver aqui na sua mente. Claro, quando o Espírito Santo se manifesta na gente, ele vai buscar o alimento, a linguagem dele, né? A comunicação do céu. Ele vai buscar onde?
se eu tiver na minha mente estudado a Bíblia, se eu tiver meditado na palavra, aprendido as coisas da Bíblia. Então, do mesmo jeito é para o conhecimento psíquico. Eu precisei estudar e estudo muito o psique humano para me poder conhecer e saber o que é espiritual e o que é psíquico, o que é a doença mental e o que é a influência espiritual. Esse discernimento, vou conseguir classificar o que é um e o que é o outro, determina um tratamento terapêutico de sucesso, determina um crescimento espiritual com Deus de sucesso. Porque quantas pessoas na minha experiência e jornada de vida como conselheira cristã, terapeuta, ministra de libertação e tudo que a gente é em nome de Jesus, e como profissional, quantas pessoas, gente, estão paralisadas no seu chamado ministério, na sua carreira profissional, paralisou. Por quê? Porque tem questões espirituais misturadas com questões psicológicas que não se resolveram. Porque tem muita coisa que não é só com oração, é com diálogo, é com a fala, é com o falar. O falar é divino. O falar não é só as ciências do psique que criou, que inclusive, quando eu comecei a buscar aprender sobre o psique do homem, misturar com o espiritual, fazer esse paralelo, na verdade, que eu tenho dito que fiz, quando eu comecei a pesquisar isso, uma das coisas que eu pude entender é o poder dessa fala. Aí, essa necessidade de discernir que era importante, veio com a voz de Deus me mandando estudar o que eu pudesse estudar e adquirir de formação dentro do conhecimento psíquico. E também Deus me disse uma frase que determinou o sistema Logos, que deu esse programa maravilhoso que nós vamos ver daqui a pouco. Diante do caso que eu tinha, voltando para o caso da jovem que eu acompanhei por muitos anos, não é, como conselheira cristã, como ministra do Senhor, e aí eu comecei a me despertar para estudar sobre o psique e me desafiando a ministrar a palavra de Deus, ministrar a oração e compreender como funcionava a mente dela. Compreender como funcionava aquela psicopatologia que o psiquiatra dela tinha dito, e eu fiquei sabendo para ir estudar e entender como era que a mente se desorganizava. Quando eu juntei isso, como a mente se desorganizava e o poder de Deus que precisava vir para ajudar aquela pessoa, eu ouvi Deus me mandando, vai estudar o que você puder estudar sobre a mente humana, vá fazer formações, vá gastar seu dinheiro, seu tempo, porque você precisa ter conhecimento de causa para discernir e ajudar muito mais do que o que você já ajuda. Aí eu ouvi uma segunda frase de Deus, dizendo, eu conversando com Deus, sobre o desafio de cuidar dessa jovem que trazia uma situação mental difícil, e os anos passando, eu vendo Deus operando, atenuando, né, as reações, os sintomas daquele problema mental, mas não vendo a cura instantânea que eu queria ver. Deus vai e me diz assim. Aí eu comecei a falar com Deus e dizer, meu Deus, o que é que precisa acontecer para essa cura mental na vida dessa jovem e mais além? Eu ouvi Deus dizer uma outra coisa para mim. Deus me disse assim, a minha palavra não volta vazia. Jogue a palavra dentro do cérebro dela e a minha palavra vai transformar a mente dela. Uau! Quando eu ouvi isso, gente, aí eu disse, entendi tudo. Entendi que aquela mente comprometida, não é, com uma doença mental, precisava, em porções, absorver o poder da palavra, que é o Logos, né? Por isso
que o nome do nosso curso é Reprogramação Mental Logos. Logos é a palavra de Deus. Gente, vamos dar aí um like, vamos dar aí, aperta esses coraçãozinhos aí, tá certo? Vamos reagir, né? Todo mundo ouvindo, quem está ouvindo. Retribua, né? Com gratidão que você está ouvindo, que você está recebendo, não é? Com todo amor aqui. Então, aperte esses coraçõezinhos aí, reaja com gratidão, devolva, né? Devolva para Deus, porque é Deus que nos deu toda essa oportunidade, está dando a você, devolva, faça outra atitude generosa, aperta esse aviãozinho e manda para todo mundo que você sabe que vai ajudar, que precisa dessa palavra, que precisa entender sobre a mente humana, como reprograma essa mente, como torna ela mais saudável, como se renova, né? Renovação é a mesma coisa de reprogramar. Renova a mente é uma linguagem bíblica. Reprogramação é uma linguagem mais científica. Mas eu quero dizer que dá igual a mesma coisa. Tá certo? Então, eu quero que você vá convidando aí os amigos para vir assistir e ser edificado. Voltando. Então, eu entendi que eu precisava de um método para ajudar muito mais, né, aquela jovem que ia toda semana até a minha igreja para receber uma palavra de Deus, oração. À medida que a gente ia avançando pelos tempos, né, meses, depois anos, ela foi melhorando, mudando completamente, gente, mudando completamente. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fecho assim os olhos e a gente vai na nossa história, né? Eu me lembro como se fosse hoje, que é quando essa jovem veio para me ajudar, eu me lembro como se fosse agora, ela vindo em minha direção, tão abatida, os cabelos, nem penteava os cabelos, né? Todo... né, aquele aspecto sem cuidado físico, aquele aspecto de alguém que não tem mais vontade de se pentear, não é, de se ajeitar, tá? E depois de alguns anos tratando ela com o método Logos, ela foi muito restaurada. Hoje eu já nem tenho muito relacionamento com ela, mas sei que quando ela recebeu alta, né? Recebeu alta, foi enviada, porque se superou, porque se restaurou, porque mudou, tá? Quando ela foi enviada, quando ela recebeu alta, né, do Senhor, ela foi tão feliz, ela era outra completamente diferente, o cabelo pintado, maquiada, as roupas toda na moda. Gente, que milagre, que transformação pelo método Logos. Aí, me dá vontade de chorar. Bateu a emoção. Não tem nada mais gratificante do que você contribuir com a saúde mental de alguém. A mente determina tudo. A mente determina tudo. A mente, a forma com que você pensa, ou lhe paralisa, ou lhe permite avançar. Então, eu fiquei emocionada aqui com essa história porque é real. E hoje eu posso dizer que os esforços espirituais valeram a pena no meu ministério, porque hoje eu sou uma terapeuta com muita experiência no trato, né? O trato terapêutico, né? O vínculo terapêutico, olhar nos olhos da pessoa. Quando a gente olha nos olhos de alguém que precisa de cura mental, de saúde mental, faz toda a diferença. Ai, fiquei emocionada, gente. Manda coraçãozinho aí pra mim ficar animada e continuar aqui com esse choro. Esse choro emocional, de alegria, de gratidão. Como eu sou grata a Deus, como eu sou grata a todos que me acompanharam, às equipes que sempre estiveram comigo na minha jornada,
como ministra e agora como terapeuta. Eu louvo a Deus porque eu não estou só, eu tenho uma equipe comigo, muitos anos, e ainda está aqui essa equipe comigo, atrás dessas câmeras, né? Eu agradeço, sou grata a Deus pela minha família, eu sou grata a Deus pela família dessa jovem que acreditou no meu chamado, que acreditou, né, no tato que eu tinha, no cuidado, no amor, na gratidão. Obrigado, Deus, gratidão, né? Gratidão. Então, voltando, quando eu entendi que a palavra de Deus, eu precisava de um método, porque eu me via tão desafiada com aquela mente, né? Com aquela doença mental, e embora orando e profetizando a palavra, falando, eu via Deus operando, mas eu queria cura completa. A gente quer ver cura completa e absoluta. Quem não quer milagres? Quem não quer ver milagres? E eu comecei a estudar e a ver o desafio de ser um milagre completo, porque as doenças mentais, elas não são espirituais. Eu costumo dizer isso para muita gente que me procura. De vez em quando o povo está na minha rede social, né? Isso é espiritual? É do diabo? Isso aqui, Roseni, é doença? E eu, de vez em quando, começo a desenvolver esses diálogos aí. Há pouco tempo, há 15 dias, uma pessoa me procurou na minha rede social e disse assim: olha, me explica, depressão é do diabo? Depressão tem um espírito de morte? É um espírito de morte? Porque a depressão é tão terrível, a depressão abate tanta pessoa, a pessoa fica, é uma angústia de morte, a depressão é uma angústia de morte. E aí eu disse: não, calma, é as duas coisas, nunca só espiritual. Doenças mentais, problemas mentais, nunca é só espiritual, gente. Existe o componente científico, mental, é um cérebro, neurônios nele, sinapses, toda a distribuição de como você vê, você fala, você cheira, tudo é uma máquina. E essa máquina pode adoecer. Às vezes as pessoas acham que tem doenças cardíacas, tomam remédio de pressão, é uma doença. Então, a gente toma remédio de pressão e está lá, né? E muitas vezes não consegue entender que a mente também é um órgão do corpo humano e que tem as suas doenças, tem os seus comprometimentos, desorganiza todo o corpo, né? E eu comecei a explicar: não, a depressão é uma doença, inclusive está no CID-10, né? Que é onde a gente encontra todas as psicopatologias e está em todos os livros da ciência e da medicina. É uma doença, porque existem os componentes científicos, o componente biológico, os hormônios do prazer, a endorfina, a serotonina, eles baixam muito e aí a pessoa não consegue sentir prazer pelas coisas mais simples da vida. Hoje, inclusive, já tem exames de sangue, já tem médicos. Quem tem problema de depressão pode pedir ao seu médico para pedir um exame de sangue, que tem exames de sangue que detecta se esses hormônios cerebrais, que são tão importantes para dar o ânimo e atenuar a depressão, seja detectado. O médico passa a reposição dos hormônios no cérebro e aí a pessoa começa a ter mais vida. Então, a depressão é uma doença mental, mas ela também é espiritual. Ela também é espiritual. O inimigo, né, das nossas vidas, ele sempre vai buscar destruir a criação maravilhosa de Deus que somos nós. Então, não existe doença mais importante para o inimigo que não seja a depressão. A depressão é um prato cheio para o inimigo, porque ela baixa o ânimo da pessoa de tal maneira que a pessoa perde o prazer de viver. É uma tristeza profunda e às vezes nem se explica. Na grande maioria das vezes não tem explicação. Claro que o mundo espiritual, ele vai atuar na vida de todos nós. Então, a depressão,
tem o componente espiritual, mas ela não é espiritual. Ela é uma doença mental, que espiritualmente tem o seu comprometimento, tá? Parcialmente espiritual, mas plenamente doença mental. É importante porque quantas pessoas se suicidaram, principalmente há 2 anos atrás, 2018, 2016, 2017, nós vimos um índice de suicídio assim exagerado, não é? E nós ainda estamos vendo hoje. O índice de suicídio ainda continua aumentando, infelizmente, não é? Mas por quê? Porque as pessoas não foram tratar da depressão, porque as pessoas não foram cuidar da depressão com os devidos cuidados. O cuidado espiritual é importante, cuida espiritual, aplica o método Logos na mente, mas também, se a depressão for grave, procura o médico para tomar a medicação e equilibrar toda a química cerebral. A química cerebral organizada, a pessoa consegue até conseguir ler a Bíblia, meditar, adorar a Deus, trabalhar, produzir, porque a química cerebral está organizada pela medicação. Então, quebre os preconceitos, vamos cuidar das pessoas devidamente, né, com todos os recursos. Não abrindo mão do espiritual, mas não ignorando o problema mental. Tá certo? Aí, voltando para o método Logos, né? Então, dentro dessa experiência que eu tive, eu precisava de um método. E fui buscar um método em oração. Senhor, eu preciso. O Senhor trouxe as pessoas me procuram para ajudar, as pessoas me procuram, e eu preciso de um método. Será que existe um método que entre a tua Bíblia, que entre a tua palavra dentro, não é? Que se misture a tua palavra, porque a minha fé é poderosa, a minha fé é grandiosa. Gente, a fé é tudo, é poderosa, a fé faz coisas grandes acontecerem. Então eu precisava de um método, tá certo? Um método psicológico que usasse também a palavra de Deus. Na verdade, a Clínica da Alma, que é um projeto maior do que a 5ª edição, a 5ª edição vai trazer um tema, mas a Clínica da Alma, na verdade, ela nasceu aqui com essa experiência que eu tive, né, nos anos 90, final dos anos 90, com essa jovem que veio até mim para me ajudar, para me tratar. E com essa experiência nasceu a Clínica da Alma. Eu comecei a perceber que eu precisava juntar o poder da palavra de Deus com o conhecimento da mente humana, né, das emoções, para poder dar uma mistura maravilhosa. E aí surgiu o processo da reprogramação mental Logos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías capítulo 55, quando Deus falou ao meu coração, a minha palavra não volta vazia. Escreva um método, Deus me disse aqui no meu coração, escreva um método que a minha palavra seja o carro-chefe desse método. E Deus falou ao meu coração, escreva um método que a minha palavra esteja embutida nesse método, um método que cure a mente das pessoas. E aí, ao longo desses anos, né, eu fui escrevendo e fui aplicando nas pessoas, nas salas de cura, libertação do nosso ministério, lá no meu consultório, eu fui aplicando e fui vendo como é poderoso. E a palavra inspiradora é o que está em Isaías capítulo 55, o versículo 10, diz algo tão maravilhoso, diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será, assim será. Voltando, assim será a minha palavra, quando ela sair da minha boca, não voltará vazia. Gente, eu entendi isso aqui. Mas fará o que apraz. Fechou meu entendimento para o método de reprogramação
mental logos. Quando eu li esse texto bíblico, eu entendi. A palavra de Deus, Deus está dizendo que a sua palavra, quando ela vem, ela não volta vazia. Então, se eu lançar a palavra de Deus dentro de uma mente em depressão, com pânico, síndrome do pânico, seja qual for o diagnóstico, quando eu lançar a palavra dentro da mente dela, não vai voltar vazia. A palavra vai fazer o que apraz, o que ela veio para fazer. Maravilha. Eu entendi como é poderosa a palavra de Deus. E aí, ao longo dos anos, eu fui me aperfeiçoando até que eu escrevi esse método que vai ser liberado na nossa imersão, na plenitude dele, né? Na nossa imersão da 5ª edição da Clínica da Alma, certo? Olha, a ciência, ela traz pra gente o conhecimento, mas ela não transforma. A ciência, ela, como eu posso dizer, a ciência, ela traz o conhecimento, a ciência, ela define, ela traz as leituras, ela traz o conhecimento, mas ela não transforma. Só que a palavra de Deus, ela transforma. Esse é o grande poder do nosso método. E aí eu comecei a escrever e eu entendi que tudo começava com o falar. O falar de quem? O falar da pessoa. Uma pessoa precisando de cura emocional, mental ou qualquer outra, ela precisa falar. É pela palavra que tudo vem à tona. O que está no inconsciente vem em palavras, não é? O que está na história da pessoa esquecida vem à memória, tá certo? Eu às vezes me sento no consultório com o paciente, ele traz uma situação hoje. Ele diz, eu não sei como é que agora eu estou assim. Isso quando começou? Agora, esse ano. Eu disse, foi. Tá, me conta aí a tua história. Mas vamos pensar se teve alguma coisa no passado. E aí a pessoa começa a contar e começa a vir. E a pessoa começa a dizer, vixe, eu lembrei. Aí começa a dizer que com tantos anos de idade, eu passei uma experiência, passei uma situação, foi terrível. Aí eu, foi? Então, eu começo a dar um retorno. Aí a pessoa começa a lembrar, se eu me lembrei de outra coisa. Ou seja, o falar, a Bíblia diz que pela palavra, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3 diz, pela palavra tudo se fez, o mundo se fez. A Bíblia diz que disse Deus e houve. Então escute bem, o poder da palavra, o poder do falar é grandioso. Aí, isso Deus já disse desde a criação. Depois vem a ciência, né, ao longo dos anos, muito depois de Deus, depois do Criador de todas as coisas, a ciência vem dizendo, lá se vem Freud e diz, e descobre, não é, um método chamado associação livre. Freud começa a fazer os experimentos, né, nas mentes das doenças mentais e ele descobre que tudo começa com a associação livre. O que é associação livre? O falar espontaneamente. O falar, né? O paciente chegar, sentar no divã e falar. Quando começa a falar, quando começa a falar, aí vem para fora toda, né, tudo que adoece. É fantástico. A Bíblia diz isso, os cientistas dizem isso, aí tem as ciências, a psicologia e muitas outras teorias vieram dizendo a mesma coisa, não é? Que o homem começa a falar, quando ele começa a falar, ele faz contato com a sua realidade, começa a falar, começa a interagir com o seu inconsciente, e aí vai embora a ciência dizendo o que Deus disse desde o princípio. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a compreender que quando o homem fala, ele ia precisar de um poder que ao falar pudesse fazer a diferença do que era saudável na mente, nas doenças mentais dele e do que era adoecedor. E aí veio uma outra palavra que está na Bíblia, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Separa a alma do espírito. A alma, espírito. Psique e espírito. E o texto bíblico diz que a palavra de Deus, ela faz separação. Separa. Ou seja, discerne. Isso é psicológico, isso é espiritual. Isso é psicológico, isso é espiritual. Mas o que discerne? A palavra de Deus. Se nós tivermos o conhecimento do psique, que foi a minha jornada estudar, beleza. Mas o discernimento da palavra de Deus vai separar. Tá certo? Então, eu comecei a desenvolver e daí tracei um paralelo. Eu tracei um paralelo entre diagnósticos psíquicos na perspectiva da mente humana com a revelação da palavra de Deus e o poder divino transformador que essa palavra tem. Proponho, então, na reprogramação mental Logos, a partir da reprogramação mental Logos, uma leitura, certo, da psicologia positiva e outros aspectos terapêuticos para melhor entendimento do funcionamento da mente. Então, assim nasceu 6 processos da reprogramação mental Logos. A partir dessa conversa da psicologia positiva, de terapias com o que a palavra de Deus diz sobre a mente humana, nasce o programa de reprogramação mental Logos. Vem comigo aqui para acabar a lousa, tá? Primeiro eu gostaria de falar do primeiro processo. São 6 processos de reprogramação Logos. Reprogramação Logos. Guarda aí, ó. Reprogramação Logos. Reprogramação Logos. Como nós vamos andar nesses processos? Passo número 1 do processo. Identificar. Identificar o pensamento, tá? Faça contato com o que passa em sua mente. Tem gente que diz que vem pensamentos difíceis, horríveis, e às vezes, né, pensamentos, eu até falei nas minhas lives anteriores, né, pensamentos destrutivos, e as pessoas pensam que é melhor fugir. Como você foge do pensamento? Não tem como fugir. Está na tua mente, anda contigo. Não tem como fugir do pensamento. E tem gente que diz, não quero nem pensar nisso. Mas pensa. Eu não quero nem pensar nisso. Está na mente, não tem jeito. Então, o primeiro passo é você identificar. Você tem que identificar. Você tem que identificar o pensamento. Depois você vai classificar. Pergunte, o que está passando na minha mente? Tá certo? Pense sobre o que está passando. Ah, mas eu não vou piorar se eu ficar pensando. Não. Você vai melhorar. Porque você vai fazer contato com esse pensamento que está na sua mente, que não é bom. Tá certo? Estou falando dos pensamentos disfuncionais, né? Pensamentos que maltratam, que prejudicam, que não são bons. Então, é neles que nós estamos focando, porque nós estamos focando na saúde mental. Então, quando você faz contato com esse pensamento, ele começa a ficar incomodado, porque você está fazendo contato com ele. Você vai fazer contato com ele fazendo perguntas. Perguntas estratégicas que vão bater no seu processo mental. Uma das perguntas que eu quero sugerir é, você vai pensar, fazer contato com a sua mente e pensar esse pensamento disfuncional que está na sua mente e classificar, não é, de 0 a 10, que frequência esse pensamento tem vindo na minha mente. Eu tenho pensado muito isso ou não? Primeiro passo do processo de reprogramação mental Logos é identifique o pensamento, não fuja dele, faça contato com ele, identifique, pense sobre ele. Segundo passo, criticar. Falo muito isso para os meus pacientes. Pensamento disfuncional vem, a gente chama de pensamento disfuncional, que é um pensamento que vem, né, para desorganizar. Veio, por que você vai ficar pensando nele, só pensando nele? O outro passo, depois que você pensa, você vai criticar. Criticar com perguntas também, que vá de encontro com esses pensamentos. Por exemplo, qual é a evidência desse pensamento? Qual é a evidência dele? Onde se sustenta essa verdade? É verdade? Gente, tem pensamento que quando eu interajo com o paciente, com os pensamentos que vêm, e eu interajo lançando as perguntas,
ele bota a mão na cabeça. Eu achei fantástico a experiência que eu tive com um paciente o ano passado, que ele vinha numa crise de ansiedade, né, um transtorno de ansiedade generalizada muito grande e uns pensamentos muito comprometedores. E quando ele trouxe um pensamento que perturbava a cabeça dele, que ele sentou, que ele compartilhou, eu disse assim para ele: qual é a evidência disso? Quando eu disse isso, ele é muito inteligente, um cara inteligentíssimo, né? Ele olhou para mim e riu. Parecia que caiu, gente, caiu assim a ficha. Ele botou a mão na boca e disse, como quem diz, vala que besteira, não tem evidência nenhuma. Sabe como é? Às vezes o pensamento vem que assalta, são pensamentos que vêm, são pensamentos automáticos, que a gente chama, né? Nessa perspectiva da psicologia positiva, pensamentos automáticos, porque os pensamentos são aquilo que eu ensinei lá numa live minha, lembra? Na live, eu acho que foi na terceira live, não lembro, mas numa das lives eu falei sobre isso. Pensamento, que é emoção, sentimento e comportamento. O pensamento vem por causa das emoções. As emoções são respostas aos estímulos externos. Vem um estímulo externo, você sente uma emoção e logo pensa. Então, às vezes, você não controla. Você controla um acidente, aí bateu o carro, você sabia que ia bater? Não, aquele estímulo externo que foi a batida do carro provocou um medo, né? Provocou uma situação e você começou a pensar. E aí começou a pensar que todo lugar que você for vai bater o carro. Aí começou a ficar com medo, alimentar aquele pensamento e agora não anda mais de carro, só anda a pé. Eu ando de ônibus para mim não dirigir, porque agora eu peguei pânico de direção, porque eu sofri um acidente. Muitas histórias são assim, né? Por causa desse pensamento. Então, critique o pensamento. Qual é a evidência desse pensamento? Quanto você acredita em cada um deles? Aí, lixe os pensamentos. Escreva, tá certo? Os pensamentos e aí comece a dizer o quanto você acredita. Ah, esse aqui, quando você começa a pensar, você começa a diminuir. Realmente eu não acredito muito nesse. Talvez de 0 a 10, 5. Né? E aí começa a fazer a lista dos pensamentos e classificar. Qual a resposta racional a esse pensamento? Às vezes é um pensamento, gente, que não tem lógica de existir. Não tem nem resposta racional. Às vezes é um pensamento que... Qual é a resposta racional que você dá para esse pensamento? Aplique uma regra lógica. E aí, muitas vezes, são coisas que você, quando aplica as perguntas, critica, começa a criticar, começa a mudar, né? Então, critique. Começa a dizer, é verdade? Não é verdade? Há uma explicação alternativa? Outra coisa interessante. Há uma explicação alternativa para esse pensamento que está aqui na minha mente, que veio, né? Esse pensamento automático que veio desorganizar. Há uma explicação alternativa? Tem outra alternativa sobre isso? Eu vou contar uma experiênciazinha para vocês que eu vivi em 2005. Eu fui para Manaus, peguei um avião, e Manaus é bem longe, né? Uma viagem longe. E eu, dentro do avião, quando eu entrei, eu logo comecei a me sentir mal. Passei mal mesmo do intestino, e aí tomei uma medicação pro fígado, uma coisa assim simples, nada difícil. E eu, depois da medicação, eu comecei a me sentir mal. Quando eu comecei a me sentir mal, vontade de vomitar, mas era uma crise intestinal, gente, era uma crise normal. Só que quando eu comecei a me sentir mal, eu senti falta de oxigênio no avião. Realmente, para Manaus, tinha sido a primeira vez que eu tinha ido, em Manaus tem uma altitude diferenciada, né? Eu comecei a sentir a diferença, muito sensível, eu comecei a sentir a diferença. E aí eu comecei a ficar com medo. E o medo começou a vir um pânico. Eu passei mal. Gente, eu tirei o cinto da cadeira e eu saí correndo, desesperado, bati na porta do piloto. As aeromoças, as comissárias de bordo já me pegaram e eu na porta do piloto batendo e dizendo que eu ia morrer, que eu estava sem fôlego. Me sentaram, trouxeram um balão de oxigênio para mim e perguntaram se tinha um médico ou uma médica. Tinha uma médica no avião. A médica veio e tirou minha pressão, aferiu minha pressão
e começou, viu que estava baixo, começou a me dar um pouquinho de água com sal, me acalmar. Resumindo, passou, fui para o congresso que eu tinha ido, voltei, não fiquei lá, nada legal. Quando eu entrei no avião de volta, entrei com muito medo. E vim segurando na mão do Márcio, quase sangrando a mão dele. Muito medo. Fiquei muito inquieta, muito insegura, procurando fôlego, mas me controlando. Tinha orado bastante no congresso, deu para chegar em casa. Cheguei em casa. Passaram-se umas 2 semanas. Eu fui no Norte Shopping. Quando eu cliquei no botão do elevador, que inclusive quem estava comigo era a Kelvin, que está aí atrás das câmeras, né? A Kelvinha estava comigo, e a gente resolveu uma coisa no shopping. Quando a gente entrou, que o elevador pá, fechou, o bicho só deu um impulsozinho e parou. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção. A sensação que eu sei já, né? O frio, um calafrio, o fôlego começou a tomar, comecei a perder o oxigênio, como se não tivesse oxigênio de novo. E eu olhei para a Kelvia e disse, Kelvia, grita dentro desse elevador. E tinha um rapaz conosco, eu disse, você, até com medo eu mando no povo, 2 coordenadas. E você, meu filho, dê um esporro nessa porta. Kelvin, tu que tem uma garganta maravilhosa, grita para ver se alguém escuta a gente. Mas enquanto eu pedia para eles fazerem essas ações de socorro, gente, eu me segurei bem quietinha, nem demonstrei para ninguém. Levantei a cabeça, comecei a respirar bem calmo e comecei a criticar o pensamento. Eu disse, eu não estou naquele avião lá quando eu fui para Manaus. E eu não quero esse pânico, medo na minha vida. E eu vou ficar aqui. Gente, eu estava fria, tremendo, mas eu comecei a aplicar algumas perguntas daqui na minha mente. Beleza? É possível você enfrentar criticando. Terceiro passo. Pensar logos. Pense logos. E o que é pensar logos? O pensar logos, né? É pensar, meditar a palavra de Deus. Há pessoas lindas e maravilhosas. Aqui está o miolo do método que eu escrevi. O passo 3, né, o processo 3, que é pensar logos. Pensar logos todo dia é pensar a palavra de Deus. Tem gente que lê e acha que tá bom. Não é só ler, é meditar. A Bíblia é muito clara em Josué quando diz medita. Meditar é pensar também, tá? Medita na minha palavra de dia e de noite. Está aqui o texto bíblico. Medita na minha palavra de dia e de noite. O que é que a palavra está dizendo? Que eu tenho que passar o dia pensando na Bíblia. Por isso eu criei o processo Pense Logos. E nele você vai aprender muita coisa na nossa imersão, como isso aqui funciona, como eu aplico o Pense Logos na minha mente, que não dá para me dizer aqui na nossa live, gente. Não dá para dizer tudo na live, a gente tem que aprofundar na nossa imersão e você não pode perder essa imersão, tá? Segunda-feira nós vamos estar divulgando as inscrições, abrindo as inscrições, né? O carrinho de inscrições. Não, até lá nós não abrimos, mas segunda-feira está aberto, tá? As inscrições para a nossa 5ª edição da Clínica da Alma, Reprogramação Mental Logos, Reprogramação Mental pela Palavra de Deus. Não perca e se inscreva assim que abrir as inscrições. O 4º passo do processo de reprogramação é falar logos. E o falar significa você fazer conexões neurais repetitivas. Falar logos é você fazer conexões neurais repetitivas. Eu expliquei também, numa das minhas lives, o que eram as conexões neurais repetitivas. Tem gente que não quer saber disso, não quer aprender. Mas, quando você repete, tá certo? Quando você repete uma frase, um versículo bíblico, gente, uma frase que você repete, o seu cérebro, ele vai entender que aquilo é importante para você. E aí ele grava. Agora você imagina comigo, você
repetir, tá? Fazer conexões neurais, repetindo uma palavra bíblica. Olha o poder. Se a palavra tem poder criativo, poder milagroso, é fantástico. Pessoal, tá lotado na internet, nas ciências, em todo canto, que um método de você reprogramar sua mente, renovar sua mente, é a repetição. Agora, essa repetição com logos. Imagine o poder criador disso. Então, o quarto processo é pensar logos, tá? Você vai fazer conexões neurais repetitivas, falar e criar. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 3, diz o quê? Pela palavra, os mundos foram criados. De forma que aquilo que eu vejo, veio daquilo que eu não vejo. Ou seja, de forma que o que eu não vejo, que é a palavra, cria o que eu vejo. Se liga? E aí, falar, verbalizar e reverberar. Né? Falar a palavra, algum texto bíblico que eu vou ensinar para você como você faz. Porque tem um método atrás do processo 3 e do processo 4, né? Que eu criei. Então, você vai falar, verbalizar e reverberar. Você vai se conectar com a positividade da palavra positiva de Deus. Por quê? Porque a palavra é positiva de Deus. Porque a Bíblia diz assim. Deus diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal. Se Deus diz que tem bons pensamentos para você, que Ele pensa sobre você de uma forma boa, você vai ter que pensar. E a palavra Logos vai conduzir a sua mente, vai tirar a sua mente dos escombros e das escuridões, do medo, do pânico, e vai colocar a sua mente na luz que o Senhor tem para a sua mente, para a sua vida. Tá certo? Quinto passo da reprogramação mental. Ação Logos. Isso é fantástico. Gente, nós vamos fazer um monte de exercício da nossa imersão. Faça experiências e concretize, tá? O poder da ação. Aí eu lembrei que vendedores positivistas, vendedores otimistas, que são positivos, eles vendem mais do que qualquer outro vendedor, 56% a mais. Por quê? Porque eles são positivos. Eles veem problemas, mas eles não veem o problema. E eu estou me lembrando aqui também de Josué e Caleb, né? Quando Moisés mandou espiar a terra, nós vamos tomar posse daquela terra. O que aconteceu? Josué e Caleb, os outros viram gigantes, nós vamos ficar destruídos, eles são muito grandes, nós somos muito pequenos, vamos vencer. Josué e Caleb disse assim, tem lá gigante mesmo, mas nós vamos destruir tudinho. Então, como você pensa? É muito diferente. Então, a ação Logos é importante, você tem que concretizar o pensamento. Volta aqui. Identifico, critico, penso o Logos, falo o Logos, agora eu ponho em prática o Logos, eu faço uma ação. Tem que ter ação. A ação é fundamental. Por quê? Porque o que é ação? Ação é fé. Ação é atitude de fé. Mas a ação na ciência também traz algo fantástico. E eu estou correndo porque nós estamos terminando. A equipe está dizendo para mim, termina, está já cortando você, né? 4 minutos, né? E o último passo aqui do processo de reprogramação mental Logos é gratidão. Gente, gratidão é uma mudança no olhar. Gratidão não é também, mas não é só você dizer muito obrigado, eu agradeço. Não é só isso. É isso, mas é o olhar de Deus. Tá certo? Gratidão é a mudança do olhar, é a pulsão de vida. Gratidão é pulsão de vida, não é pulsão de morte. Quando você é grato a uma pessoa que te fez alguma coisa, a alguém, a Deus, você recebe pulsão de vida. Ela reverbera em você coisas fantásticas. Isso eu vou explicar melhor na nossa imersão. Tudo que eu coloco, né, foco, tudo que eu colocar foco vai ter valor. Então coloque foco na gratidão. Existe bênçãos e maldição. Inclusive em Deuteronômio Deus diz assim, eu botei bênção e maldições. Escolha o que você quer. Escolha, bênção ou maldição. Coloque foco na bênção. Tem gente que coloca foco em maldição, não dá certo. Coisas ruins não vai. Não ponha. Por isso a gratidão é a linguagem do foco da bênção.
A gratidão é a linguagem das bênçãos. Seja grato e agradeça. Tá bom? Então, 6 passos para você crescer, desenvolver sua mente, renovar sua mente, reprogramar sua mente no poder do Logos. E aí, nós estamos encerrando a nossa live de hoje. É a última live de um bloco de lives que eu prometi para vocês e eu estive aqui com a minha equipe. Eu agradeço aqui a equipe, sem a minha família, não faço nada sem eles, sem essa equipe. Obrigado a vocês que me acompanharam. E agora, na semana de segunda-feira, a gente vai abrir inscrições para a nossa Clínica da Alma, 5ª edição. Essa imersão será uma imersão o dia inteiro, tá? No dia 18 de dezembro. Mas nas inscrições que nós vamos lançar nas redes sociais, você vai saber tudo sobre essa 5ª edição, como é, quanto é, como é, tudo. Eu espero que você esteja indo, convide amigos, envie essa live para alguém. E eu na semana que vem vou fazer mais uma ou 2 lives. Não vou deixar de conversar com vocês. Não vai ser mais todo dia. Mas semana que vem eu vou estar anunciando outra live, conectando aqui com vocês a nossa Clínica da Alma online. Você na Clínica da Alma com Rosegui Marques. Essa é a nossa pegada para te ajudar, para te abençoar, para ver a sua vida melhorar. Porque nós estamos vivendo dias que com certeza Deus quer o melhor para você. YouTube. Assim, o pessoal está me lembrando do YouTube. Vai no meu canal do YouTube, todas as lives estão lá. Talvez alguém precise ouvir as lives, aí você já entra no meu canal. Se você não assinou, assine o meu canal. Retribua. Gratidão é retribuição. Retribua tudo isso que você está recebendo, entrando no meu canal, assinando, compartilhando e enviando para amigos que você sabe que vai gostar de ouvir essa palavra e ser transformado, tá certo? Também nos siga nas redes sociais e fica de olho nas nossas divulgações sobre a nossa 5ª edição da Clínica da Alma. Que Deus te abençoe. Beijo grande no coração de todo mundo. Gente, obrigado por estar aqui comigo nessa live. Deus te abençoe. Semana que vem eu dou as caras de novo aqui na live, tá? A gente avisa nos nossos posters aí nas redes sociais. Fica na paz, shalom.